É ainda dentro da cela que as atividades para a produção dos meus livros foram iniciadas, né? Eu continuei, né, no cumprimento da pena até 2019, mas no ano de 2013 tem uma diferença muito significativa na minha vida, né? Que é quando eu deixo o sistema prisional no regime fechado e vou para o regime semiaberto. Na ocasião, eu havia conseguido a autorização da Justiça para poder cursar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, curso de Pedagogia, que é um outro assunto, né? Como o ex-presidiário se tornou universitário. Agora eu vou discutir um pouco de como eu me tornei escritor. E a partir dessa minha mudança de regime e essa autorização para sair de extramuros, eu passei a sair da prisão 4 horas da tarde e ter que retornar meia-noite, né? Então, de segunda a sexta eu fazia isso, saía para estudar e voltava para a prisão, saía para estudar e voltava para a prisão. Durante a minha saída, eu podia ter acesso, né, ao celular ou ao computador, inclusive para desenvolver as minhas atividades acadêmicas. Foi nessa ocasião que eu conheci um colega que é meu amigo até hoje, o Leandro. Ele pegou meu celular, me ajudou a criar conta no Facebook e tudo. Eu usava o notebook também, e ele criou a conta lá no Facebook para mim, que é a conta que eu uso até hoje, Samuel Lourenço Filho. E aí no Facebook eu comecei a caçar pessoas, né? Era um lugar que você caçava amigos. Eu já não lembrava muito de como era a dinâmica do Orkut, então o ano é 2013, tá? Abril de 2013. E aí eu começo a desenvolver minhas atividades virtuais, tentando achar uma pessoa, achar outra, e também passei a escrever. Percebam, né? Todo ano de 2013 eu fiquei usando a rede social um pouquinho, né, nos horários que dava, e aí eu me dei conta que era possível escrever os poemas. Esses poemas que eu estava citando no vídeo anterior, né? As poesias que eu construí, tudo, eu sempre escrevia uma rima ou outra. Inclusive, as poesias foram minha primeira coletânea de obra para publicar um livro. É que, editorialmente, eu publiquei outra coisa primeiro, mas as poesias que se tornaram Gangrena, elas foram iniciais na minha vida, foi o ponto de partida. E foi nesse cenário, então, que eu passei a escrever poesias, né, virtualmente ali na internet, tudo no Facebook, até que eu comecei a escrever alguns textos livres, né? Uma espécie de crônicas, contando o cotidiano da prisão. E quando chegou em dezembro para janeiro, a gente passou por uma situação muito inusitada na prisão, que foi a possibilidade de a gente fazer um amigo oculto. Agora imagine você como é para os presos, né? Para a gente, no caso lá, organizar um amigo oculto. Tipo, cara, como é que eu vou fazer um amigo oculto? A gente pensou, vamos fazer um amigo oculto com o pessoal da cela? Todo mundo saía para trabalhar ou para estudar, e começou a discussão, tipo, eu não vou dar presente para vagabundo. O cara tem dinheiro para comprar maconha, eu vou comprar presente para ele. E se eu tirar o Samuel é estuprador, eu vou dar presente para estuprador. E se eu tirar o Samuel é assassino, vou dar presente para o Samuel. O Samuel assaltou banco na rua, tem dinheiro. Então tinha uma dificuldade, não só em questão de tipificação criminal, que era muito pouco, né, em relação a eu estou mais aqui trazendo uma criatividade, mas no geral ficava essa sensação de que, eu não vou dar presente para vagabundo, sabe? Eu não matei na rua para dar presente para bandido, vou dar presente para o meu filho, para minha esposa, para minha irmã, para minha namorada. Teriam outras pessoas que poderiam ganhar presente, e não ninguém ali daquele ciclo. E a gente, com muito custo, conseguiu reverter essa situação. E todo mundo topou participar do Amigo Oculto depois de muito tempo de discussão. O Amigo Oculto aconteceu, foi um sucesso. Eu tirei o Arruda. Não, eu tirei um senhor. Caramba, um senhor caoseiro pra caramba, me falta o nome dele aqui agora. Mas quem me tirou foi o Arruda, né? O Arruda me tirou, ganhei dois pares de chinela havaiana. Salvador o nome do coroa? Tô me fugindo o nome dele. Eu sei que eu comprei uma blusa pra ele lá, impecável na época. Enfim, a gente conseguiu... Salomão. A gente conseguiu, eu tirei Salomão.
E aí a gente conseguiu fazer um evento maneiro, se divertimos ali, foi interessante. E eu escrevi sobre isso, né? Quando eu escrevi sobre essa situação na prisão, foi super engraçada, né? A galera se amarrou, aí tinha essa questão de comentar e tudo, o texto não é o que a gente chama de viralizar, mas o texto foi bem admitido, as pessoas comentavam. E uma pessoa que eu tinha enorme carinho, né, que faleceu, me chamou e falou, cara, seu texto ficou muito bom, acho que você tem que escrever mais textos assim. Essa pessoa é o Luiz Alberto Mendes, tá? É uma pessoa que passou pela prisão também, é um escritor, foi com o livro dele que me auxiliou para a faculdade e tudo, mas... E aí, cara, nesse cenário todo, eu fiquei muito satisfeito, não só com o elogio dele, mas com outras pessoas, né? Tipo, cara, que bom que você escreveu assim, mas até então eu só escrevia rima. Então foi muito desafiador para mim poder entender que havia outras possibilidades de escrita para além da poesia rimada, que poderia agradar o público. E eu comecei então a escrever sobre o cotidiano da prisão. Escrevia sobre o cotidiano da prisão, só sobre o cotidiano da prisão. Todos os dias eu escrevia sobre o cotidiano da prisão. Então, todo dia que eu tinha oportunidade de ir para a rua para estudar, eu colocava, não um diário, né, do que eu vivi, do que eu estava passando naquele dia, mas alguma coisa que eu me lembrava. Então era um dia de alimentação, de como era a dinâmica da quentinha. Aí no outro dia eu escrevia sobre a visita, sobre a sensação, a dor de barriga, a pessoa que raspa, faz a barba, lava o rosto com sabão de coco e açúcar para poder ter uma espécie de esfoliante, os presos que cortam a unha, que pintam, passam base nessas coisas. Então falava sobre a dinâmica da visita, né, da comida e tudo, coisas que se tornaram um livro posterior, né? Então assim, foi sobre o cotidiano da prisão a partir do Facebook que eu consegui me desenvolver no âmbito da literatura. E aí vai chegar o momento em que eu vou publicar o meu livro, né? Então acredito que o nosso próximo episódio é esse episódio, quando eu começo então a dar características para a publicação do meu primeiro livro. E aí começa o ex-presidiário, que vai se tornando escritor, que ainda não se reconhece como escritor no primeiro livro, né? É um desafio muito grande de identificação para mim mesmo, assim, como eu, Samuel, ex-presidiário, condenado por assassinato, poderia me tornar um escritor. Isso em 2017, 2018 não ficou muito claro para mim, e mesmo com o livro publicado eu não consegui absorver essa identidade. Hoje eu consigo com um pouco mais de facilidade, ainda com alguns tropeços. Mas pouco a pouco a gente vai desdobrando essa história do presidiário que se tornou escritor. Então obrigado por me assistir até aqui, a gente se vê no próximo capítulo, e é importante que a gente vá construindo, né, linearmente essa trajetória do ex-presidiário que se tornou público a partir dos seus escritos publicados na condição de livro. Um abraço, gente. Até mais. Beijo.